Saudações memeárquicas, eu sou Rodrigo Goulart, professor de História, e este é o canal Memearquia. É um prazer falar com você. O tema do nosso vídeo de hoje é ondas feministas. Que ondas são essas? Quando nós falamos dessas ondas feministas, olhando para a literatura que aborda os movimentos feministas, os movimentos sociais feministas, é comum encontrarmos a divisão histórica dos movimentos feministas em três ondas, ou seja, em três períodos, em três momentos diferentes. É uma divisão didática para o entendimento das diferentes pautas feministas ao longo do tempo. Então são basicamente três ondas que comumente encontramos em que o feminismo ele foi dividido ao longo do tempo. Os estudiosos e as estudiosas do feminismo dividem esse movimento ao longo do tempo. Então a primeira onda feminista, ou a primeira etapa do movimento, ela se deu de final do século XIX até meados do século XX. Qual era as grandes características dessa primeira etapa do feminismo? Basicamente, naquele momento, as feministas lutavam por pautas ou lutavam por direitos que já eram demandados pelos homens. Por exemplo, direito a votar, a participar da política institucional, salários melhores, menores jornadas de trabalho, descansos semanais. Era essa pauta do movimento feminista, pauta que já era demandada também pelos homens naquele momento. Lembrando que final do século XIX até meados do século XX, em termos econômicos, nós estamos na segunda revolução industrial, que é um momento que também vários movimentos trabalhadores se organizam por melhores condições de vida, e as mulheres estão nesses movimentos também. Então essa é a primeira onda do movimento feminista, lutando por direitos que já eram demandados pelos homens, como, repetindo, o direito ao voto, a participação da política institucional, melhores condições de trabalho, melhores condições de vida. A segunda onda feminista, a segunda onda do movimento feminista, ela foi dos anos 50 até meados dos anos 90. Qual era a característica ou as características dessa segunda onda? Em termos teóricos, a base da segunda onda feminista foi a ideia de que a opressão sobre as mulheres ela se dava com base no sexo biológico, ou seja, ao longo do tempo, ao longo da história da humanidade, entendendo a história humana por essa lente, a opressão se deu sobre a mulher, sobre as mulheres, com base no sexo. Então, uma série de estruturas ou de situações ou contextos foram entendidos pelo movimento feminista enquanto situações de opressão sobre a mulher ou de exploração sobre as mulheres, como a maternidade, o casamento, a pornografia, a prostituição, o estupro, são contextos, situações em que o movimento feminista naquele momento entendeu serem opressivas sobre as mulheres, ou situações de opressão sobre as mulheres, inclusive situações consideradas comuns pela sociedade, como o casamento e com a maternidade, consideradas, não que sejam, mas que naquele momento no Ocidente, meados do século XX, era considerado, ou segunda metade do século XX, era considerado normal. Então o movimento feminista naquele momento identifica que nessas estruturas, tanto as julgadas de maneira geral, culturalmente, como comuns, como o casamento e a maternidade, há também situações que no senso comum considera como absurdas, como degradantes, como devendo ser evitadas, como estupro. Essas estruturas são colocadas, ou esses contextos são entendidos pelo movimento feminista enquanto situações ou estruturas de opressão sobre a mulher. Então a segunda onda feminista, ela tem uma das suas principais características o entendimento de como que a opressão sobre a mulher ela se dá pelo corpo, pela via do corpo da mulher. Então, nesse momento, nessa segunda onda feminista, nós podemos perceber que a luta dessas mulheres, a luta das mulheres, começa a se descolar da luta dos homens. Se a primeira onda as mulheres lutavam pelos mesmos direitos, agora há uma pauta específica das mulheres, que envolve maternidade,
que envolve a realidade do estupro, da mulher sendo objetivada pela pornografia, a existência de todo o mercado pornográfico que objetiva a mulher, ou seja, transforma a mulher num objeto de desejo, de possessão, de posse pelos homens. Então essa segunda onda tem esse enfoque, tem essas pautas. A terceira onda feminista, ela se deu de meados dos anos 90, né, em diante, né? E essa terceira onda, ela tem como característica a ideia de que a luta feminista das mulheres, ela deve ser ligada, deve ser linkada com outras lutas, como a luta que envolve a classe, ou seja, a situação econômica dos indivíduos, a situação econômica das mulheres, e também a luta étnico-racial. Ou seja, nesse momento, essa terceira onda do feminismo, há uma percepção de que, junto com a luta, ou dentro, ou em interseção com a luta feminista, ou a luta das mulheres, também está a luta étnico-racial contra o preconceito, contra o racismo, e também a luta de classes. Essas três lutas que envolvem gênero, étnico-racial e classe, elas estão imbricadas, estão reunidas, se atravessam de acordo com a concepção dessa terceira onda feminista. E outras características dessa terceira onda é a percepção de que existem diferentes identidades femininas, né, que são tocadas por essa diversidade étnico-racial e de classes, e também a ideia de que existem necessidades específicas dessas identidades femininas, ou seja, ou diferentes mulheres têm necessidades específicas. Então, nessa terceira onda, ela destoa daquele universalismo da segunda e também da primeira onda. Ela tem uma visão mais para as especificidades de cada mulher ou de cada identidade feminina. Essa é a caracterização da terceira onda, que vai dos anos 90 em diante. Então essas são as três ondas, ou os três momentos em que os movimentos feministas geralmente são divididos, né? São organizados ao longo do tempo. Essas três fases ou essas três ondas. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dê o seu joinha, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e, como eu sempre lembro, Memerquia, além de estar no YouTube, também está no Instagram e no Facebook. Nos siga por lá, conheça o nosso trabalho lá também, tá bom? Vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem bem e até a próxima.